Bom dia a todos, né? Então, hoje é dia 20 de agosto, nós começamos aí mais uma aula de Direito Penal 4, turno da manhã, e o tema a ser tratado serão crimes contra a administração pública. E o contexto, né, dessa aula é esse vídeo que acredito que todos tenham visto agora, a respeito aí de uma questão envolvendo uma escrivã da Polícia Civil, lá no estado de São Paulo. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela, mas antes disso, e aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Quem pode resumir para mim o que aconteceu? Qual que é a situação? Acho que eu posso. Pode ser? Pode ser, então vamos lá. Tá bom. Então, a situação é que a escrivã lá da delegacia, eu acho, eles estavam com suspeita de que ela tinha recebido propina e eles queriam revistar ela. Só que, para fazer essa revista, eles queriam que ela tirasse a roupa e só tinha homem na sala, então ela estava se recusando a ser revistada. Ela só ia aceitar se fosse por mulheres. Aí eles ficam aquela briga lá, falando que ela vai ter que tirar a roupa sim, ela falando que não. Aí até chama uma policial mulher depois de um tempo, só que continua todos os homens na sala e ela continua falando que com os homens na sala ela não quer. E aí começam a prender ela por desobediência, prisão em flagrante, e depois algemam ela e começam a tirar a roupa dela à força. Aí eles tiram a roupa e encontram o dinheiro lá na calça. Isso, Vitória, ótimo. Eu acho que você resumiu bem. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a apresentação para a gente iniciar nossa discussão a respeito desse caso. É um pouco chocante, né? As cenas aí que se veem. Deixa eu... Então, vamos lá, né, os crimes contra a administração pública. Então, vamos colocar essa situação. Ela foi acusada de ter cobrado R$ 200 para arquivar um determinado inquérito que está sendo investigado. Uma primeira pergunta, ela teria competência para arquivar esse inquérito, pessoal? O que vocês acham? Iniciou-se uma investigação sobre um fato lá delitivo. Aí ela manteve contato com a pessoa investigada e falou, se você me pagar X, eu arquivo isso. Não, porque quem tem que pedir o arquivamento é o Ministério Público, eu acho. Isso, Letícia, exatamente. Então, assim, a princípio, gente, nem escrivã, nem delegado, ninguém pode arquivar investigação. O que se faz é, eu investiguei, achei que não tem nenhum indício de prática de crime, eu vou encaminhar, então, ao Ministério Público recomendando o arquivamento. E aí o Ministério Público é que vai decidir se arquiva ou não. E aí tem aquelas possibilidades, né? Se por acaso o Ministério Público não arquivar, se o juiz entender que é caso de denunciar, que o juiz tem que homologar esse arquivamento. Ele vai mandar isso para o procurador-chefe do Ministério Público para ele decidir. E aí essa decisão final do procurador-chefe, o procurador-geral, vai ser, assim, irrecorrível, né? É o que acontece. Então, por exemplo, hoje a gente está vendo aí o Augusto Aras, né, Procurador-Geral da República. Muitos estão criticando, falando, ele não toma providências, não sei o quê. É porque realmente cabe exclusivamente a ele decidir. Não poderia o Supremo chegar e falar assim, não, o senhor vai ter que oferecer denúncia sobre esse fato e tal. Eles não têm esse poder. Por enquanto, né, gente? Tudo é possível aqui no Brasil. Mas, assim, em tese, isso não é possível acontecer. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente tem que contextualizar o seguinte, se um policial, um delegado, quiser sumir com uma investigação, né, chegar e falar assim, então, dificultar, falar assim, não pode deixar, isso aqui eu vou tocar aí a passos de cágado, vai prescrever, não preocupa não, isso eles conseguem fazer, né, é quase que um efeito de um arquivamento. E aí esse fato, então, foi comunicado à Corregedoria da Polícia Civil. O que aconteceu, né? Talvez não tenha ficado muito claro.
foi feito uma... Aliás, não é que não ficou claro, realmente não tem essas informações, mas deixa eu só acrescentar para vocês. O rapaz a quem foi solicitado os R$ 200, ele comunicou esse fato à Corregedoria da Polícia. A Corregedoria da Polícia instaurou uma investigação, pediu interceptação telefônica da escrivã, ela foi começar a gravar as conversas dela, e aí, num determinado dia, eles combinaram com esse rapaz, falaram assim, ó, vamos prendê-lo em flagrante. Você vai levar lá umas cédulas na sede da delegacia, você entrega o dinheiro para ela, quando você sair da sala, nós entramos, e aí nós vamos prender ela em flagrante, e a prova do crime vai ser o dinheiro que você vai entregar para ela. Combinado? Combinado. E assim foi feito. O que a gente verificou aí nesse caso é essa parte posterior, né? A gente nem viu o rapaz lá, todo ele já tinha saído da sala, a gente só viu a Corregedoria de Polícia Civil e os delegados atuando, né? Vocês acham que ela cometeu algum crime? Os delegados que estavam lá, né, e submeteram ela àquela revista cometeram algum crime? Tem alguma ideia? O que vocês acham? Eu suponho que ambos cometeram um crime, né? Ela, talvez por corrupção, enfim, não sei qual seria o termo correto, e eles por... Não sei se enquadraria como estupro, mas certamente algum crime sexual. Tá, ótimo, Marcos. Alguém tem outra opinião? Acha que foi um crime contra a dignidade sexual, um crime contra a administração? No meio do vídeo, eles falam que ela tinha cometido o crime de prevaricação por não ter dado voz de prisão para o rapaz que ofereceu o dinheiro. A prevaricação realmente, assim, né? Se a gente for verificar lá, é o artigo 319 do Código Penal. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Um detalhe a respeito da prevaricação, pessoal. O que é a prevaricação? É aquele funcionário público que não faz o que tinha que fazer ou que faz o que não podia, o que não deveria ter feito. Mas isso, pessoal, se a gente for pensar bem, acho que tem muito funcionário público que seria condenado, preso por isso. Aquele funcionário, por exemplo, que não quer trabalhar, está enrolando. Então, assim, ele tem o dever de praticar atos de ofício, trabalhar, exercer sua função, ele não está trabalhando. Então, assim, o que se quer punir não é esse funcionário desidioso, negligente. Quer se punir aquele funcionário que é desidioso, mas ele age dessa maneira para quê? Aí tem a parte final do tipo penal, para satisfazer um interesse ou um sentimento pessoal. Então, aí, os casos de prevaricação se restringem muito. Não é apenas o funcionário preguiçoso que não cumpre seus deveres. É aquele que não cumpre seus deveres para satisfazer um interesse ou sentimento pessoal. E muitas vezes é difícil a gente provar isso. É difícil a gente conseguir fazer essa prova. Qual que é o interesse pessoal, o sentimento que ele está. Então, assim, você pode, por exemplo, ter um funcionário, ele trabalha na Receita Federal, ele é brigado lá com o vizinho dele. Aí o vizinho vai lá pedir um parcelamento, que ele está precisando participar de uma licitação, alguma coisa, de um débito que existe. O funcionário ciente de falar, esse meu vizinho, não, eu não vou avançar com esse parcelamento, não vou fornecer nenhuma certidão de dívida para ele, vou enrolar isso aqui só para ele provar o gostinho aí de ser meu inimigo, não sei o que, isso não se faz comigo. Então, assim, ele está deixando de praticar um ato de ofício para satisfazer um interesse egoístico pessoal dele. Então, assim, precisa dessa prova, o que às vezes é muito difícil. Então, assim, se por acaso vocês virem algum dia alguém sendo condenado por prevaricação, tirem uma cópia aí do acordo, da decisão e mandem para mim, porque são raros os casos em que tem se admitido isso, ok? Então, assim, eles falaram, ó, ela prevaricou. Por que ela prevaricou? Um policial, ele vê a prática de um crime, né? Não sei se vocês já chegaram no processo penal a isso, a prisão em flagrante, né? Qualquer do povo pode, e a autoridade policial deve prender em flagrante delito, né? Sempre que vê um crime sendo praticado. Então, assim, ela teria um dever de fazer isso. Como ela não fez, pode ser para satisfazer um interesse pessoal? A gente pode até pensar. Ela não prendeu porque ela queria, né, tornar impune a corrupção que ela tinha acabado de praticar. Mas acaba que, no fundo, não é bem a prevaricação, né? O que ela talvez cometeu é um crime previsto aqui, praticado por funcionário público contra a administração em geral.
Então, gente, essa divisão de capítulos, né, do Código Penal, ela é importante para isso, para a gente se situar melhor. Então, assim, ó, ela é um funcionário público, não é isso? Ah, ela é. Ela, então, praticou um crime. No exercício das funções, foi. Provavelmente, o crime que ela cometeu está nesse capítulo primeiro. Crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Aí o rapaz, ele praticou algum crime, o que deu o dinheiro para ela? Ó, vamos ver, se por acaso ele pode ter praticado um crime aí, né, praticado por particular contra a administração em geral. Ah, não, mas nós temos um capítulo específico, terceiro, crimes praticados contra a administração da justiça. Ela é policial, ela atua no sistema de justiça criminal. Ele estava sendo investigado por um fato criminal. Ah, então, quem sabe, talvez esteja lá. Então, assim, dentro desses delitos, o que eu vi em relação a ela é o seguinte: eu acho que teria essas três possibilidades para descrever os fatos que ocorreram junto a ela. Nós temos a figura do crime de concussão. O que é a concussão? É você exigir para si ou para outra, né, direto ou indiretamente, uma vantagem indevida. O que é a corrupção passiva? A corrupção passiva é uma coisa mais educada. Você não está exigindo, né, sendo peremptório, não. Você está solicitando. Você vai receber uma vantagem. Ou você pode aceitar a promessa de vantagem. E nós temos também aí já não é um crime, né, praticado por funcionário público contra a administração. É um crime praticado por particular contra a administração, em geral, que é você oferecer ou prometer uma vantagem indevida ao funcionário público. Como é que funcionam essas situações? É muito curioso que o Código Penal, ao longo dos anos, ele foi sofrendo por várias modificações, né? E esse caso aí da concussão e da corrupção passiva era um exemplo que, assim, que foi e voltou. Em que sentido? Vocês não acham que a pena da concussão deveria ser um pouquinho maior que a pena da corrupção? Uma coisa é, tipo assim, chegar um funcionário e fazer aqui, ó, você quer sorrir? Ah, então tem que fazer sorrir, não sei o quê, tal, né? E, assim, solicita uma vantagem. Outra coisa é um funcionário chegar e falar aqui, ó, você quer essa licença ambiental? Você não vai ter ela de jeito nenhum, a não ser que você chegue e me pague X. Fora isso, ó, estamos conversados. Então, o exigir, a princípio, é mais grave. E foi curioso que é o seguinte, quando o Código de 1940 foi criado, realmente a pena da concussão era maior, a da corrupção passiva menor. Houve alterações posteriores, se eu não me engano, aí acho que foi na década de 2003, a Lei 10.763, colocou a pena da corrupção passiva maior do que a da corrupção da concussão. E aí ficou durante anos essa situação assim incongruente até 2019. Aí, em 2019, foram lá, corrigiram isso, igualaram as penas, né? Quando, na verdade, eu acho que deveria ser um pouquinho mais grave. Mas a diferença básica da concussão e da corrupção é essa. Uma coisa é exigir, a outra é solicitar, receber, né? É o corrupto mais educado. E, do outro lado, nós vamos ter aquele que oferece a vantagem, né? O particular, oferece ou promete a vantagem devida. Lá, acho que, se eu não me engano, na Itália, eles falam que esses crimes são bilaterais. O que é um crime bilateral? Quando há um, vai ter que existir o outro. Então, assim, haverá o crime de corrupção quando o particular oferece a vantagem e o funcionário público recebe a vantagem. Então, os dois, né, os crimes se consumam quando os dois estão ajustados. Mas aqui no Brasil não é assim. Cada crime é independente. Então, assim, solicitou, pronto, está consumado o crime. Ofereceu também, da parte do particular, consumou-se o crime. O particular pode oferecer a vantagem e o funcionário público não aceitar. Então, quem praticou o crime é só a corrupção ativa. O funcionário, por sua vez, pode solicitar a vantagem e o particular não paga. Quem praticou o crime isoladamente foi o funcionário público. Então, é possível coexistir essas infrações, né, de maneira independente, apesar delas serem muito próximas, e em alguns contextos, né, haver essa dupla punição, ou seja, tanto o funcionário quanto o particular, eles praticaram a infração. Pessoal, no caso aqui real, né, eu tenho a cópia da sentença, depois eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, ela foi denunciada pelo Ministério Público por concussão. O que seria essa concussão?
De acordo com a denúncia, ela teria exigido, aí na denúncia menciona o seguinte, ela exigiu R$1.000, depois dos R$1.000 baixou para R$600, aí depois dos R$600 baixou para R$200. Então ela exigiu R$200 para poder, por fim, a investigação era porte de drogas, né? Podia derivar aí para um tráfico de drogas que esse rapaz estava sendo né, objeto de investigação na Polícia Civil. Então seria o crime de concussão. A conduta dos policiais da corregedoria, ela foi uma conduta assim, foi a melhor forma de se apurar a prática do crime? O que vocês acham? Como é que a gente consegue apurar a prática de um crime de corrupção passiva, de concussão? Temos que filmar, gravar a entrega do dinheiro? É possível a palavra da vítima? O que vocês acham que numa situação como essa, se eles quisessem realmente juntar provas contra a policial civil, o que deveriam fazer? Uai, professor, como eles já tinham até planejado a situação toda com o outro, né? Com o que estava oferecendo o dinheiro, acho que não tinha necessidade daquilo ali. Se eles já sabiam que ela tinha aceitado, podiam ter deixado a outra policial fazer a revista dela separado e ia achar o dinheiro de todo jeito. Acabou que eles tentaram, assim, isso aí que eles fizeram foi um flagrante preparado, um flagrante forjado, um flagrante esperado. O que vocês acham? Nós temos essas três modalidades, ó, flagrante preparado, flagrante esperado e o flagrante forjado. Eu acho que talvez tenha sido forjado, no sentido de que, tipo, eles criaram todas as condições para isso acontecer, tipo, eles não estavam só esperando o fato, tipo assim, eles ajudaram o cara, falaram com ele, negociaram. Não é forjado porque, tipo assim, de fato entregou o dinheiro, de fato ela tava com ele, mas eu diria que ele foi organizado pelos policiais, digamos assim. Aqui, ó, qual que é a diferença desses três, né? O flagrante forjado é aquele em que não existiu nenhum crime, mas a autoridade policial, ela cria essa situação. Então, assim, coisas comuns, né? Assim, que se relata aí. Uma pessoa foi detida pela polícia, o policial foi lá, pegou uma bucha de maconha, enfiou no bolso da pessoa, falou que eu achei a droga. Pronto. Isso é um flagrante forjado. A pessoa não cometia crime nenhum, mas foi acusada, né, de estar em flagrante pela prática dele. O flagrante esperado é aquele flagrante que é o correto, né? Tipo assim, ó, estamos lá, a gente está aqui sabendo que vai ocorrer agora um furto, um roubo que está programado, nós tivemos interceptação telefônica, já sabemos do plano deles, vamos esperar eles aqui, então logo eles entrem no banco e saiam com dinheiro, a gente vai prendê-los imediatamente. Isso é o flagrante esperado, não tem nenhuma irregularidade. E no meio termo, nós temos aí o flagrante preparado. O que é o flagrante preparado? A princípio, tem, né, uma situação ilícita em prática ou em vias de acontecer, e aí eles criam, né, estímulos para que essa situação ocorra. Normalmente, o flagrante preparado ele não é admitido pela jurisprudência como um flagrante correto. Qual que é o argumento que eles utilizam? Eles falam o seguinte, ó, se a autoridade policial está provocando a prática de um crime, né, está instigando que esse crime aconteça, e ela mesma está lá, pronta para, tipo assim, prender em flagrante, ela já sabe de antemão que isso aí vai ser um crime possível. Que o crime vai ser, assim, talvez praticado, mas que ela imediatamente já vai impedir os resultados que dele possam ocorrer. Então, assim, o que os policiais fizeram, né, eu acho que era mais uma situação de um flagrante preparado. Falou, ó, pediu a propina para você, não pediu? Então tá, então vamos pegar ela agora na boca da botija. Você vai lá e entrega o dinheiro, nós estamos aqui aguardando, e tão logo você entregar, ela recebeu o dinheiro, nós vamos pular em cima dela. Vocês repararam que as cédulas eram falsas? Alguém percebeu isso? Se eu não me engano, eram xerocadas, né? Alguma coisa assim. Isso, já. Falsas não, elas eram xerocopiadas. Então, na realidade, é o seguinte, isso era realmente um crime impossível, se você for pensar, né? Como é que uma pessoa vai receber como propina, como uma vantagem indevida, uma cédula que não tem valor nenhum?
né? Essa vantagem tem que ser representativa de um ganho, de um bem. Cédula xerocopiada não representa isso. Então, o pessoal, eu acho que teve essa falha, mas o que eles quiseram fazer? Eles quiseram, foi assim, tornar, como é que fala, seguro, bem definido o objeto da propina, né? Tipo assim, ó, vamos pegar uma cédula verdadeira, tirar 2, 3 cópias dessa cédula verdadeira, o mesmo número de série e tudo, quando entregar e a gente encontrar com ela, a gente vai falar, ó, isso aqui é cédula xerocopiada, elas são iguais, nós que providenciamos isso. Você não pode alegar, por exemplo, que você acabou de sacar no banco esse dinheiro, isso não é verdade e tal. Mas assim, o pessoal, sabe o que é isso? Eu acho, pessoal, a conduta dos policiais da Corregedoria Civil é o que eles chamam de visão de túnel. Eles chegaram lá no momento que eles só viram aquilo, tipo assim, ó, temos que prender essa policial. E aí eles não quiseram saber de mais nada, ficaram... Eu não sei se foi relatos que eu li depois, alguma coisa escrita a respeito desse caso, que parece que o delegado que conduziu essa operação tinha sido a primeira operação que ele fez na corregedoria, entendeu? Então, assim, acho que ele estava tão querendo tanto obter algum resultado daquilo que ele, aquela visão de túnel, ele não vê mais nada, sabe? Ele não consegue refletir, pensar direito, ele só está com aquele foco de querer, né, prender a policial. E aí deu no que deu essa situação aí que foi bastante constrangedora. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Esses crimes, concussão, corrupção passiva, Letícia, a primeira eu vou chegar lá, não sei se foi a última não, mas que foi um desastre, foi. Então é o seguinte, esses crimes, eles são crimes assim, materiais, são crimes formais, qual que é a diferença básica, né? O crime material vai exigir um resultado. Então, assim, para uma corrupção estar caracterizada, eu preciso receber a vantagem devida, né? Eu que solicitei, ou quem oferece precisa pagar a vantagem devida, ou são crimes formais, né? Que na realidade dispensa-se, basta simplesmente a solicitação, o recebimento, o oferecimento. O que vocês me dizem? E para saber isso, gente, tem que ler o código mesmo, o tipo penal. Porque no tipo penal a gente vai pensar assim, peraí, esse tipo exige um resultado, né? Fala lá assim, em virtude disso recebeu tal coisa, em virtude disso tal. Que foi... Para mim é meramente formal, porque basta exigir, solicitar, oferecer, nesse caso, prometer. Então, para mim não precisaria. Bruna, e é por aí mesmo. Essas 3 infrações, elas acabam que são formais. Então, assim, o funcionário exigiu, chegou e falou assim, a sua licença ambiental não sai se você não me pagar. Pronto, o crime está pronto e acabado. Ele pode ser preso em flagrante delito ali. A questão pode ser a prova, né? Peraí, mas como é que eu vou provar isso? É minha palavra contra dele e tal. Pode ser um pouco mais complicado. Corrupção passiva, mesma coisa. Eu solicitei, eu aceitei a promessa, já está. O receber por si só, não. Aí você recebe um dinheiro, né? Bem nas suas mãos. Mas a conduta também, né, tirando o receber, que você vai ter a posse da propina, da vantagem devida, o solicitar e o aceitar, você não depende de efetivamente receber. E a corrupção ativa também é isso, ó, basta oferecer, aqui, ó, então toma um cafezinho aqui para eu liberar minha multa, não sei o quê. O policial não precisa nem falar se vai aceitar o cafezinho ou não, o crime de corrupção ativa está consumado. Então, o que nós vamos ter assim em mente nessa situação da policial? O crime se consumou no momento que ela exigiu. Se ela foi acusada de concussão, artigo 316, como efetivamente foi, o crime se consumou talvez dias antes, quando ela exigiu do rapaz a vantagem devida. Tudo isso que foi feito posteriormente, pessoal, não é para pegar em flagrante. Né? Não, mas ela recebeu naquele dia Ok, se for a corrupção passiva, tem a modalidade de recepção. Mas, já que ela foi denunciada por concussão, a única possibilidade é a exigência, que já teria acontecido. Então, tudo o que aconteceu posteriormente, em tese, seria um pós-fato,
né? Um pós-fato impunível. Mas por que aconteceu toda essa história posterior? Como um meio de se obter prova. Eles estavam tentando, na realidade, não era nem tentar prender em flagrante, se for pensar bem. Era, sim, tentar obter prova de uma exigência que ocorreu dias antes, né? Então, é muito comum, às vezes, eu já vi muito lá no Fantástico, né? Mostra lá filmando um auditor do trabalho recebendo propina de alguém lá para deixar de fazer uma fiscalização. Aí mostra a filmagem, não sei o quê. Na realidade, gente, aí fala assim, acabou de ser preso em flagrante. Na realidade, o crime ocorreu talvez dias antes. Aquela combinação ali é um pós-fato, né, delitivo. E aí o que vai acontecer? Salvo nessa modalidade de receber, aí já seria uma segunda infração. Aqui, ele solicitou a vantagem, né, uma semana antes, aí depois de uma semana ele recebeu a vantagem devida. Nós filmamos ele recebendo e prendemos em flagrante. Aí sim, nós vamos ter, na realidade, duas condutas, né? Como é um tipo misto alternativo, ele responde por um crime só. Mas, em regra, o crime já se consuma com a simples exigência, a solicitação, o oferecimento. Ok? Então, não se esqueçam disso. Não há necessidade que haja um efetivo recebimento de um suborno, né? O oferecimento desse suborno, a entrega do valor, tal. Esses crimes, eles se caracterizam por outros meios, tá bom? E aí, uma coisa que acontece. Será que... Olha só o que aconteceu. Vamos supor que, nesse caso, né, o dinheiro que foi entregue a ela era um dinheiro lícito. Porque só de ser notas xerocopiadas, pessoal, para mim seria, né, esse recebimento de uma suposta corrupção passiva, ele seria um crime impossível. Mas suponha que é um dinheiro verdadeiro entregue lá pelo rapaz. Essa prova que foi obtida, né, o dinheiro, a prova da propina, tudo tal, pode ser considerada uma prova ilícita? Como é que eu falo? Eu falo o seguinte, ela vai ser condenada com base nessas provas produzidas, tem um vídeo que mostra que ela foi lá, revistada, aí revistou, aprendeu lá notas falsas, né? Ela estava lá dentro da roupa íntima dela, estava com as cédulas falsas, que era o produto da propina que eles entregaram, tal. Imagina se as cédulas fossem verdadeiras. Tudo isso pode ser utilizado como prova contra ela? Eu acredito que nesse caso seria prova ilícita, sim, porque foi obtida de forma indevida também, né? Ô, Bruna, e você saberia me dizer assim, o que foi violado, o que aconteceu de irregular nessa colheita de prova, assim? Então, ela até fala, na hora que você estava perguntando dos crimes, né? Ela fala de constrangimento ilegal. Eu não sei se caracterizaria nesse caso, mas para mim, assim, ficou bem claro que aquilo estava sendo feito de forma irregular. Primeiro, por conta daquela questão da policial mulher, tinha uma mulher na sala, inclusive no final, né? E mesmo assim, acho que o código prevê alguma coisa de ser preferencialmente por funcionária mulher, né? E mesmo assim, eles fizeram com todo mundo lá e gravando ainda por cima. E é igual o Marcos falou, isso pode ter ferido a dignidade sexual também dela. Olha só que coisa curiosa. A polícia gravar a atuação dela deveria ser uma coisa estimulada, não? Imagina, tá lá fazendo uma abordagem no local, tudo, deveria filmar tudo, né? Para não ter Eu pensei dúvida. isso ontem também, eu até comentei com o Marcos, porque eu falei assim, teoricamente ela estava falando que não era para gravar, não era para gravar, mas eu pensei que isso poderia ser até uma segurança, né? Porque senão fica na mão da autoridade policial fazer qualquer coisa. Às vezes eles revistavam ela lá, falavam que o dinheiro estava com ela e na verdade nem estava. E como que ela poderia se resguardar disso? A filmagem seria boa para isso, né? Eu pensei nisso também. Exatamente. Letícia, diga. Professor, eu tinha pensado que poderia ser um crime de abuso de autoridade, só que aí depois eu estava lendo esses artigos mesmo que falam dos crimes contra a administração pública e tem um que chama violência arbitrária. Eu acho que poderia ser esse, porque eles praticaram violência, tipo assim, sem ter o menor motivo. Tá. Não, nós Pra vamos chegar. obrigar. Ótimo, nós vamos chegar lá, gente. Eu estou indo aos poucos, viu?
o objetivo aqui não é só falar da policial, não, porque ao mesmo tempo que ela também, eu acho, ela cometeu o crime, mas também ela foi vítima de outro. Mas aqui, gente, eu me lembro quando eu estava lá em Michigan, eles estavam com um projeto de colocar uma câmera em cada arma dos policiais lá do estado. E assim, qual que é o objetivo? Toda vez que um policial sacasse a arma, fosse utilizar, começaria a filmar automaticamente aquilo que ele estava vendo. Não fizeram isso, falou que ó, era caríssimo ainda na época, não tinha orçamento e tal, mas é essa a ideia. Falei assim, ó, gente, se toda a ação da polícia pudesse ser filmada, eu acho que, nossa, seria tudo questão de transparência, né? Os policiais ficariam mais assim, tomariam mais cuidado na conduta deles, qualquer dúvida. Uma vez eu estava julgando um caso, foi um desacato. E aí era um policial federal, um delegado, que foi lá, negócio de compra de votos na eleição, não sei o que, era propaganda eleitoral. E aí só sei que, assim, começou a filmar, aí só sei que o delegado falou, eu quero entrar aqui nesse lugar aqui, eu sei que tem coisas escondidas aí da eleição, essa divulgação, isso aí não poderia ter feito, eu vou aprender. Ele falou, não, aqui o senhor não entra. Não, mas eu vou entrar, não sei o que e tal. Aí só sei que ele chegou e falou assim, o senhor é um pilantra, não, sabe, xingou o delegado. Aí o delegado olhou para a câmera assim, eu achei engraçado, e falou, gravou? Gravou? Tipo assim, né? Olha o desacato sendo praticado aqui, gravou? Então, assim, aí depois, durante o processo, precisa provar muita coisa. Ele falou, não, aqui, ó, eu falaria para o réu, aqui, ó, o senhor está gravado que o senhor xingou, fez isso, tal, tal. Qual que é a explicação para isso? Facilitaria muito a apuração das provas. Talvez ele tenha até uma boa desculpa, ele pode chegar e falar assim, não, aqui, ó, antes disso não foi gravado, ele me agrediu, ele fez isso, tal. Eu estava lá totalmente transtornado naquele momento. Tudo é possível. Mas quando você grava, é uma coisa mais tranquila, né, mais transparente. O problema é que, nesse caso, envolveu uma questão realmente, como o Marcos falou, atinente à dignidade da vítima, né, da policial. Imagina ela sendo exposta assim, colocada nua na frente de pessoas, isso aí sendo transmitido. O que acontece em termos de prova ilícita? Existe uma regra específica do Código de Processo Penal, esse artigo 249, né, que fala que a busca em mulher será feita por mulher, né, preferencialmente, salvo se não for resultar em prejuízo para a diligência. Será que teria algum prejuízo se uma mulher revistasse a policial civil? Eu, a princípio, acho que não. Mas sabe o que é, gente? Eu acho que é aquela visão de túnel. O delegado estava tão focado no negócio que ele deve ter imaginado o seguinte, não, se eu colocar uma pessoa estranha a mim, fazendo qualquer ato assim, pode não funcionar. Eu não vou conseguir prendê-la. Então, eu que tenho que fazer pessoalmente. Mas ele desobedeceu a uma regra assim meio básica, né? Revistas em mulher normalmente são feitas por mulheres. E por qual razão? É justamente isso. Uma questão de preservação da dignidade sexual da pessoa, né? Imagine aí um homem fazendo, né, a chance talvez de ter uma conotação sexual, né, de um aproveitamento, alguma coisa é maior. Então, assim, ó, mulher, faça a revista em mulher. Então, diga aí, Marcos. Não, professor, mas eu ainda achei um pouco problemático, porque tem uma hora do vídeo que ela começa a dizer que, tipo assim, ela tá ok se pelo menos ele continuar, fora as mulheres e todos os outros homens saírem, mas mesmo assim ele não manda os outros saírem da sala. Então, tipo, eu ainda achei um pouco pesado essa hora, porque ela ainda continua insistindo que pelo menos se fosse só uma pessoa e não ficasse todo aquele monte de pessoas assistindo, e mesmo assim ele não mandou retirar. Então, assim, sei lá, eu achei um pouco forte. Sim, concordo com você, por isso que eu falo, ele estava totalmente... A prescrição legal não é isso, ó, a mulher, faça a revista na minha frente que eu estou fiscalizando. Não. A prescrição legal é tipo assim, ó, vai para um lugar reservado, faça lá a revista e depois a policial volta, né, a policial feminina, e fala que não, aqui, ó, eu fiz a revista e encontrei isso, entendeu? Não é isso que ele estava pretendendo fazer. E culminou que, no fim das contas, foi ele mesmo, né, ir lá com outras pessoas que fez isso. Então, pessoal, a gente poderia chegar e falar assim, o seguinte, ó, ao se coletar essa prova, talvez pudesse falar que é a prova da materialidade da corrupção passiva, embora, eu repito, né, ela foi denunciada por concussão, né, a prova desse crime seria o dinheiro que ela recebeu, né, é uma boa prova, fala, ó, esse dinheiro está em seu poder, a vítima falou que você exigiu dela, e a vítima falou que te entregou esse valor. Imagina, a vítima tem uma foto antes dela segurando a nota, com aquele número de série. E depois tem lá a nota que foi apreendida, é a mesma que está em poder da policial civil. Como é que ela explica que isso chegou nas mãos dela? O problema é, essa prova da materialidade, ela foi produzida, né, em desobservância
Em não observância ao artigo 249 do Código de Processo Penal. Eu posso falar que é uma prova ilícita? A princípio, acho que sim. Aqui, ó, eu posso ainda ter a palavra da vítima como prova, mas isso aqui, o dinheiro apreendido, não vai servir para sustentar uma condenação contra ela. E aí, pessoal, tem outras situações, né? Nós temos a teoria, já ouviram falar isso? A teoria dos frutos da árvore envenenada, né? O que é isso, né? Talvez vocês já saibam, né? Isso surgiu lá nos Estados Unidos, a Suprema Corte Americana que começou a interpretar nessas situações. É tipo assim, ó, tem uma prova ilícita. Tudo dessa prova ilícita que foi gerado também se torna ilícito. É como os frutos de uma árvore que está envenenada. Se tem veneno na árvore, os frutos dela também estarão envenenados. Então, nós não vamos admitir. Então, imagine, pego um réu, começo a torturá-lo para ele confessar onde está o dinheiro lá, ou então as drogas. Aí ele confessa, eu vou lá, apreendo as drogas. Falo, pronto, aqui, ó, consegui a prova da materialidade do crime de tráfico de drogas. Eu chegava, não, mas peraí, como é que você obteve essa prova? Não, eu obtive torturando o réu. Mas peraí, o que ele falou, a confissão dele, não pode ser utilizado como prova no processo. É uma prova ilícita. Confissão mediante coação. Ah, mas tudo também que deriva dessa confissão vai ser considerado ilícito. Também não. Então, assim, isso é um meio, gente, é uma teoria de tentar controlar a atividade dos policiais, né? Para que eles tenham o quê? Uma conduta mais adequada possível. Eu confesso para vocês que não sei se essa é a melhor teoria, né? O Canadá, eles adotam uma teoria diferente. Eu acho assim, eu não conheço tão a fundo, mas a princípio, para mim, faz mais sentido. Imagine o seguinte, foi obtida uma prova ilícita. Lá no Canadá, sabe o que eles fazem? Se por acaso o policial que agiu violando a lei para produzir essa prova, se ele for punido, a prova ilícita pode ser admitida no processo. Um exemplo talvez fique mais claro. Um policial, ele vai e faz uma interceptação telefônica, a gravação de uma pessoa sem autorização judicial. A prova é ilícita. Mas, fazendo isso, ele consegue descobrir que houve um homicídio. Vai lá e encontra o corpo. Aí, o que vai acontecer? Se fosse aqui no Brasil, não, aqui a prova é ilícita, não sei o que, tal. Houve um homicídio, mas se não houver nenhuma prova independente, né, ou de descoberta inevitável, a pessoa não vai ser condenada. Lá no Canadá, não, aqui, ó, policial, você fez uma conduta ilícita, isso é crime, você vai ser punido. Se ele for punido, eles vão pegar a prova e falar assim, não, aqui, ó, essa gravação nos leva realmente à prática de um crime. Então, nós vamos poder utilizar para poder reconhecer a sua responsabilidade. Então, assim, o Canadá adota esse posicionamento. Não é o que segue nos Estados Unidos, nem é o que está aqui no Brasil. O Brasil, né, ele prevê essa teoria dos frutos da árvore envenenada, e as únicas exceções é quando tem uma prova que tem, assim, ela não tem nexo de causalidade, é uma prova independente, ou quando ela seria descoberta de qualquer maneira. E aí entra uma margem de interpretação, assim, relativamente extensa. Nós estamos procurando o corpo de uma menina que foi vítima de abuso sexual pelo réu. Aí a gente está lá, né, torturou, ele confessou. Não, está lá na minha casa. Só que nesse mesmo momento a polícia já estava revistando a casa toda e logo em seguida encontrou o corpo. Então, tipo assim, o corpo encontrado não vai poder provar a materialidade do crime? Se fosse baseado só na confissão, não. Porque a princípio era uma prova ilícita que gerou outra prova ilícita. Mas é uma prova que foi descoberta né, ela seria inevitavelmente descoberto ali o corpo, diante da fiscalização de vasculhar o terreno, o local que a polícia estava fazendo. Então, eles podem, não, nesse caso específico tem uma exceção, eu vou aproveitar a prova, tal, é suficiente, talvez, para uma condenação. Então, assim, não quero entrar muito em detalhes nisso, mas o que eu quero mostrar é o seguinte, muitas vezes as provas que se produzem no processo não são aproveitadas porque elas são ilícitas, né? Elas são ilícitas quando o meio de se produzi-las desobedece, ou uma prescrição constitucional, uma prescrição ilegal. Eles até falam, tem prova ilícita e ilegítima, né? Vai depender do tipo de norma, é uma norma de direito penal que se viola, é uma norma de direito processual. E nós temos também a teoria dos frutos da árvore envenenada. Uma prova ilícita, tudo que decorrer dela vai gerar provas ilícitas. A princípio, nada, essa cadeia de provas não poderá ser aproveitado, salvo se a prova posterior pudesse ser adquirida independentemente, sem um nexo de causalidade, ou se ela fosse descoberta de qualquer maneira,
né, independentemente aí da prova ilícita original. Então, a princípio, pessoal, a situação dela era essa, né? O que aconteceu, então? Um rapaz estava sendo investigado, ela solicitou para ele, né, aliás, exigiu dele R$ 200 para poder arquivar o inquérito, né, não levar adiante as investigações. Então, logo isso aconteceu, ele comunicou à Corregedoria da Polícia Civil, ela foi grampeada, né, digamos assim, com autorização judicial, começaram a se gravar os diálogos dela. Vejam se vocês acham suspeito esses diálogos, se eles provam a prática do crime. Tá aqui, a vítima, né? Chega esse rapaz e fala assim, era arriscado eu ir preso hoje? Aí ela fala, não, hoje, mas assim que o processo, sim, tá? Que ainda vai para o fórum, pode, sem indiciamento, com indiciamento, complicar um pouco para você, entendeu? Aí tá, aí eles estão lá conversando, aí tem um determinado momento que ela chega pro rapaz e fala assim, ficou legalzinho, né? Aí ele chega, aham. Agora, ó, se seu pai vier aqui confirmar isso para você, tá, daquele negócio, aí o rapaz chega assim, e aí, deixa eu te falar. Ela, não, é que dá uma passadinha aqui que a gente conversa. Não, eu sei, mas deixa eu te falar, eu arrumei só uma parte. Não, então, dá uma passadinha aqui que a gente conversa, tá bom? Ah, tá bom, então. Isso prova alguma coisa? O que vocês me dizem? Está muito pouco conclusivo. Eu achei pouco conclusivo. Vitória, tá pouco conclusivo, é verdade. Ó, aí o que aconteceu? O que o juiz fez? O juiz chegou e falou assim, que, ó, esses diálogos aqui, eles estão pouco conclusivos. E o juiz, no final das contas, absolveu a policial. Porque ele chegou e falou assim, ó, não tem prova suficiente contra ela. Tem essas interceptações, não comprovaram muita coisa, eu não vou admitir a prova produzida na delegacia lá, o dinheiro que foi apreendido, tal, é prova ilícita, tal. Então, no final das contas, não há prova da culpabilidade da prática do crime, então absolvo por insuficiência de provas. E o juiz até ele fez um raciocínio assim interessante. Chegou aqui, ó, a prova é tão insuficiente que a própria Corregedoria de Polícia Civil, junto com o Ministério Público, eles montaram, perdão, sem o Ministério Público. O Ministério Público só foi necessário para poder pedir a interceptação telefônica. Mas, assim, a própria Corregedoria de Polícia Civil montou essa operação para poder produzir prova de que ela realmente tinha cometido o crime. E essa prova não vai poder ser aproveitada. Então, eles próprios sabiam que a prova era suficiente. Como nada de útil foi produzido, vou absolvê-la. E saiu por aí. No fundo, pessoal, eu acho o seguinte, ó, quando tem prova ilícita, a gente exclui a prova ilícita, mas, ao mesmo tempo, é possível julgar com base nas provas lícitas que remanesceram. Isso é jurisprudência do Supremo. Não significa, tipo assim, ó, tem prova ilícita no processo, vamos absolver o réu. Não. Nós vamos excluir a prova ilícita. O que sobrou? Tem outras provas? Não, tem outras provas. Então, vamos julgar com base naquilo. Eu fico pensando o seguinte, tem a palavra da vítima, né? Gente, isso aí, crimes de corrupção, assim como crimes contra a dignidade sexual, são muito similares em termos de prova, né? Porque, assim, ninguém sai pedindo corrupção na rua, pedindo suborno, propina, vantagem indevida. São crimes ocorridos, né, na moita, às ocultas, escondidos. Então, assim, já apareceu uma vítima. Eu acho que a história da vítima tinha fundamento. Ela tinha uma investigação contra ela que tramitava lá nas mãos dessa policial civil. Ela era escrivã desse caso. A vítima relatou que foi extorquida. Tinha essa gravação. A vítima, né, relatou também, tinha essas conversas. Essas conversas são pouco conclusivas, sim, mas dentro de um contexto, né? Pessoal, eu confesso para vocês, eu não tenho o hábito, aliás, eu nunca fiz isso, de ligar para réus ou para pessoas que têm ações na minha vara e falar que, ó, dá uma passadinha aqui, vamos conversar a respeito desse caso, não sei o quê. Será que o policial civil, a rotina dele é um pouco diferente? Ele tem que ligar para as pessoas, falar, passa aqui, vamos conversar. Eu só arrumei uma parte. Não, a gente conversa pessoalmente.
A princípio, não é papel de um policial ficar fazendo isso. As comunicações costumam ser oficiais, vai lá uma intimação, tal, tudo isso. Então, assim, tem indícios muito fortes contra ela, a meu ver, né? E não é só indício, não. A palavra da vítima é prova, né? É uma prova importante. Então, assim, o que eu acho que o juiz fez na realidade foi uma decisão, acho que meio salomônica, né? Ela já tinha passado por todo aquele constrangimento, tudo, o juiz chegou e disse, quer saber de uma coisa? Ela perdeu o cargo dela, né? Então, assim, falou assim, não vou impor também uma condenação criminal, não, ela já teve todo esse constrangimento, toda a situação, perdeu o emprego e tal. Pessoal, isso eu estou supondo, né? O juiz não mencionou isso na sentença, mas ele adotou uma fundamentação que falava, não tem provas para condenação. Eu não sei se eu sou mais rigoroso, né, ou eu exijo menos provas para se condenar alguém, mas para mim, diante do contexto, tem uma vítima, mostra aquela situação, está sendo extorquida, tem diálogo, são muito suspeitos. Se a policial não apresenta uma história, uma versão que me convence, fala assim, não, na verdade é isso, é aquilo, eu liguei por causa disso, tal. Eu falo, peraí, tá muito estranha essa situação. E um detalhe, né, gente, não é talvez uma situação ideal, mas provas indiciárias são utilizadas no processo penal. E muitas vezes você vai ter uma condenação criminal com base apenas em indícios, né? Outro dia eu estava conversando com a professora Daniela, né, vocês tiveram aula com ela semestre passado, se eu não me engano. Ela falando que condenou policiais militares. Houve um rapaz que ele tomou um tiro de bala, né, de aquelas balas de borracha, dentro de uma viatura, não sei o quê, tal. Aí, tipo assim, não aprenderam a arma, não aprenderam o projétil, tal. Tudo foi feito no sentido de tentar, acho que, ocultar a prática do crime. Mas o rapaz perdeu um olho, não sei o quê. Aí eles começaram a apurar pelo GPS. Qual que era o GPS do carro? Aí falavam, mas quais policiais que estão envolvidos? Falaram, não, o crime ocorreu em tal lugar. Qual carro que estava lá próximo, qual viatura? Aí pegou o GPS, viu, teve um carro e tal. Foi só prova indiciária. E ela chegou assim, eu condenei, eles advogados ficaram indignados, vão recorrer, não sei o quê, mas assim, tinha muita prova indiciária de que aquelas pessoas estavam lá no momento do crime, eram os únicos policiais presentes, e que houve uma lesão provocada por uma arma da polícia, né? Então, assim, nem sempre a gente tem uma confissão, a confissão é maravilhoso, né? Chega o réu e fala assim, eu cometi o crime, eu matei mesmo, fiz isso, escondi o corpo ali e tal. Você fala, não tem muita dúvida, então, né? Já é até um alívio para o juiz. Mas, às vezes, serão só provas indiciárias da prática do crime. E aí vamos, então, para o delegado, né, gente? Vamos fazer mais rapidamente aqui para a gente concluir. Que crimes que eles poderiam ter praticado, né? Acho que eram 3 delegados, né, da corregedoria, liderados por um deles. Vocês mencionaram, né, eu acho que o artigo 350, exercício arbitrário, abuso de poder. Ele foi revogado, está previsto no Código Penal, mas ele foi revogado por essa lei. Essa lei é a atual lei de abuso de autoridade. Mas mesmo antes disso, já havia uma lei de abuso de autoridade, essa lei 4.898 de 65. Pessoal, essa lei era meio que uma piada, era da época do regime militar. A sanção prevista, máxima, era 6 meses. Então, assim, na época, eu me lembro que eu peguei um caso no Tribunal de Justiça, né? O rapaz, assim, foi pego, na época não tinha ainda a lei de tortura, não tinha sido, né, o crime tinha sido praticado anteriormente a ela, então, tipo assim, ele foi agredido na delegacia, foi espancado, apanhou muito, não sei o quê. Aí os policiais foram condenados, acho que a 20 ou 30 dias de prisão, que foi suspenso, né, substituído por pena restritiva e tal. Então, assim, eram penas totalmente irrisórias e incompatíveis com a gravidade das condutas, essa lei de abuso de autoridade. E aí, o que aconteceu? Em 2019, foi aprovada uma nova lei de abuso de autoridade. Eu não sei se vocês se lembram da discussão na época, mas na época falava assim, nossa, essa lei ela é um absurdo, ela é muito abstrata, nós juízes, promotores, delegados, nós vamos ser muito assim, vamos ser colocados numa camisa de força, nós não vamos ter liberdade para tomar providência, julgar, tudo. Eu pensava na época, eu falava, gente, aqui no Brasil a justiça criminal nossa, para quem tem dinheiro, é tão fraca, né? Se for um réu pobre, um réu lá do andar de baixo, sim, a justiça é muito efetiva. Ele vai ser preso em flagrante, responde o processo preso, não recorre, a condenação trazida e julgada em primeira instância, pronto. Mas se o réu tem um pouquinho de recurso, consegue contratar um advogado, normalmente o sistema não toca essas pessoas. Então, teve um bafafá tão grande, e passados aí já 2 anos,
eu não tenho notícia de juízes ou promotores que estão tendo problema com a atual lei de abuso de autoridade. Então, assim, em tese, os policiais, na época, o fato, gente, é de 2009, a eles vai se aplicar essa lei de abuso de autoridade. Essa lei tem vários dispositivos lá, e tipo assim, produzir provas de maneira ilícita, dar medida de restrição de liberdade sem fundamentação, tem várias condutas, né, que se ajustam lá ao que os policiais praticaram. E aí a atual lei de abuso de autoridade, que eles tanto reclamaram, né, tipo assim, tem esses tipos de crimes que eles falam assim, nossa, é tão abstrato isso aqui, ó, mandar prender, né, em desconformidade com as hipóteses legais. E realmente, imagina, o juiz vai decretar uma prisão para garantia da ordem pública. Aí o tribunal chega e fala assim, não, peraí, não está sendo para garantia da ordem pública. Aí o juiz está cometendo um crime ao fazer isso. Então, assim, esse era o grande receio que o pessoal tinha. Outras medidas, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, talvez específico se aplicasse, né? Obtenção de prova por meio manifestamente ilícito. Nós temos uma conduta muito próxima a essa na lei de abuso de autoridade anterior. Só que a punição era muito mais branda, né, gente? Não é de 1 a 4 anos, era de 10 dias a 6 meses. A atual lei de abuso de autoridade, eu selecionei coisas assim, ó, que podem estar relacionadas. Era outra conduta que, no fundo, eu penso, quem que será que divulgou essas gravações, gente? Como é que esse vídeo chegou no YouTube? Vocês têm alguma suspeita? Professor, Oi. eu vi uma notícia, parece que foi um repórter que divulgou, teve acesso ao inquérito. É isso. Aí eu falo assim, como é que isso é o que o repórter fala, né? Eu falo assim, como é que o repórter teve acesso a um inquérito? Eu não sei se o inquérito, às vezes, está tramitando em segredo de justiça. Quando se fala isso, pessoal, ó, o repórter teve acesso a um inquérito. É a forma que o repórter tem de falar, tipo assim, ó, alguém me passou essa informação e eu tô divulgando. Geralmente é o próprio delegado que divulga esse tipo de coisa para assim, para mostrar que ele fez um trabalho. Esses dias eu vi um pedido de um delegado para divulgar fotos do rosto de um cara que ele tinha prendido por um crime assim, sem o menor cabimento. Mas eles gostam de fazer esse tipo de coisa. Não, isso é verdade. Ô, Letícia, mas aí acho que tem um detalhe. Eles gostam de fazer quando corre tudo bem, não? Prova lícita, tudo. Acho que para os delegados, eles divulgarem isso é meio que um tiro no pé, não? Chegar e falar assim, olha só como é que... Todo mundo que acho que assiste ao vídeo fica do lado da policial civil, não? Fala, nossa, aqui Verdade, mas eu achei curioso, porque no final do vídeo ele até mostrou as notas na câmera como se fosse assim, um troféu, como se ele tivesse conseguido prender. Não, sim. Mas aí o que aconteceu, gente, de pano de fundo? Acabou que, tipo assim, os delegados, acho que eles sequer foram investigados. A policial civil, ela foi investigada, tal, administrativamente, ela foi, né, demitida, perdeu o emprego. Lembre-se a diferença, né, de exoneração e demissão. Exoneração é quando, se ela quiser sair, eu quero sair da polícia. Exoneração. Ela foi demitida, demissão, né? É uma punição pela prática de um ato ilícito, um ato administrativo, uma infração funcional. Então, assim, ela perdeu o cargo. Eu acho que, no fundo, gente, é tudo suposição, viu? É teoria da conspiração. Eu acho que foi ela, o advogado dela, que fez isso, que divulgou. Ela chegou e falou assim, gente, eu tô ferrada, perdi o emprego, saí com a mão na frente, outra atrás, esses caras que fizeram essas arbitrariedades, não aconteceu nada com eles. Eles foram até investigados pelo Ministério Público, né? Foi instaurado um inquérito, não sei se foi a pedido dela ou não. O Ministério Público mandou arquivar o inquérito, falando que não tinha prova contra os delegados de prática de crime. Então ela chegou e falou assim, ó, vou botar a boca no trombone. Eu vou divulgar isso aqui, meu advogado tem acesso ao inquérito, tudo, essas gravações, e vamos ver o que vai acontecer. E dito e feito, porque depois que ela divulgou, deu um bafafá muito grande. Aí o que aconteceu? O governo do estado lá de São Paulo falou assim, não, nós vamos investigar novamente os delegados, não pode ser umas condutas graves dessa, tal. E o pior não é isso, né, gente? Uma vez que o Ministério Público arquivou a investigação, ele só pode desarquivar se surgirem novos fatos, provas de novos fatos. E não tem prova de fato novo nenhum, as provas estavam lá. A questão foi que o promotor viu, interpretou, falou assim, não há crime aqui. Então, assim, ainda que eles falem que vão reabrir uma investigação criminal,
Em tese, né, como advogado dos delegados, eu falo assim, aqui, ó, vocês não podem oferecer denúncia, qual foi o fato novo que surgiu? Ah, foi o vídeo? O vídeo não é um fato novo. O vídeo pode até ser uma prova nova, mas não é uma prova nova, não, ele já tinha antes, vocês já tinham acesso a ele. O problema é que isso aí veio a público, né, causou uma comoção grande, e vocês estão percebendo aí que, tipo assim, deram mancada antes, deveriam ter apurado melhor, investigado o fato, né, em vez de simplesmente arquivar o processo. No final das contas, apesar de ter perdido o emprego, ela conseguiu uma indenização, acho que de R$30 mil do Estado de São Paulo, por isso, né? Pela forma que os policiais agiram, do constrangimento que ela passou, a revista e tal. E os policiais, efetivamente, eu não tenho notícia dele, mas eu acho que eles não sofreram efetivamente nenhuma punição pela prática dessas condutas, né? Embora, ao meu ver, tenha sido caracterizado o abuso de autoridade por parte deles. Ok, pessoal? Alguma dúvida, perguntas? Então, assim, o mais importante que eu queria frisar aqui na aula, para concluir, é isso. Lembre-se, crimes de corrupção passiva, concussão, corrupção ativa são crimes formais. Basta apenas a solicitação, a exigência, né? Não é preciso que a vantagem devida seja obtida, seja entregue, embora a gente tenha a modalidade de receber, né, na corrupção passiva. E com relação a crimes assim de arbitrariedades praticadas no exercício do cargo, a gente tinha no Código Penal uma regulamentação como a violência arbitrária, tinha outros delitos também, além da violência arbitrária. Deixa eu só consultar aqui rapidamente, era 350. Tinha o exercício arbitrário, o abuso de poder, e tinha mais um outro, que era... Eu não sei, mas depois eu até penso aqui, eu procuro e trago para vocês. Mas o que aconteceu? Aí foi editada a Lei 4.898 de 1965, que passou a englobar quase todas essas condutas. Então, se era abuso de autoridade, né, no exercício do cargo, era essa lei. Essa lei sempre foi muito branda, as punições, né, nunca representou realmente assim um temor para os maus policiais, maus juízes, promotores, e, posteriormente, surgiu essa nova lei, né, de 2019, que, revogando a lei anterior, trouxe punições mais severas. A lei ela é muito criticada nesse aspecto de que assim, traz incriminações muito amplas, abstratas, mas, como eu digo para vocês, nesses 2 anos de vigência dela, eu não tenho tido notícia de pessoas, juízes, promotores, delegados, policiais, que foram injustiçados, vítimas, né, de avaliações equivocadas, né, de atos ilícitos praticados no exercício do cargo. Tá bom? Pessoal, aqui, na próxima semana encerramos nosso semestre. Na sexta-feira nós teremos nossa última aula de crimes, drogas, né? É um tema, assim, é uma matéria de uma legislação específica, mas eu gostaria de tratar com vocês, porque, assim, 25% da nossa população carcerária está presa por causa de drogas. Então, é uma infração que tem uma repercussão muito grande no nosso sistema de justiça criminal. Tá bom? Obrigado a atenção de todos. Desejo um bom fim de semana. Obrigada, professora. Até semana que vem. Até logo. Obrigado. Bom fim de semana, professor. Obrigado, Até mais. professor. Bom fim de semana.